Você sabe os efeitos do cortisol no seu corpo? Você sabe o quanto o cortisol pode prejudicar o seu treino ou os seus ganhos? Não sabe? Então fique antenado porque depois da vinheta o vídeo vai ser top e vai esclarecer muitos pontos para vocês. Valeu? Fui! Fala pessoal do Med Musculação, tudo tranquilo com vocês? Aqui quem fala é o Jorge, estudante de medicina da 8ª fase, e é um prazer estar aqui com vocês, beleza pessoal? Antes de tudo, peço a vocês que se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo, peço a vocês também que se inscrevam lá no Instagram, porque é muito importante o engajamento de vocês lá também, porque lá eu coloco vídeos, coloco também explicações e tudo mais. E, inclusive, quando tem um vídeo novo aqui, eu acabo avisando lá, então é extremamente interessante que vocês se inscrevam lá também, vou deixar aqui embaixo. Pessoal, qualquer dúvidas que vocês tiverem, pode deixar aqui embaixo também. Deem sugestões de vídeos também para mim estar trabalhando com vocês. E, inclusive, peço a vocês que acessem aqui a descrição, que geralmente na descrição eu coloco algum artigo para vocês estarem lendo e tudo mais, para vocês ficarem inteirados com o assunto em si. Beleza? No vídeo de hoje eu vou falar sobre cortisol, né? O cortisol e o que ele influencia na questão dos nossos ganhos, ganhos de massa ou perda de gordura, enfim, que tem uma forte influência no nosso físico e tudo mais, nos nossos ganhos em geral, beleza? Então vamos lá. Primeiro de tudo, o que é o cortisol? O cortisol é um hormônio produzido lá na adrenal. Através do cortisol, a gente pode desempenhar várias funções. Várias funções do organismo têm a ver com cortisol. O cortisol é secretado de maneira basal, ou seja, é uma maneira constante todos os dias no nosso organismo, porque ele tem uma função importante para cada ponto do nosso organismo, beleza? Então vamos por partes, né? O que o cortisol pode trazer de malefício? Ou o porquê o estímulo exacerbado do cortisol pode gerar malefícios a gente? Né? E o que tem a ver isso com estresse? Vamos por partes então, né? Antes de tudo, a gente tem que entender onde entra o estresse e onde entra o cortisol. E eu vou dar um exemplo bem simples assim para vocês. Sabe quando você está na rua e vem aquele cachorro que não foi com a sua cara e sai correndo atrás de você? Entra em choque, gera um estímulo tão grande de adrenalina que você começa a correr ou pula um muro, enfim, alguma atitude você vai tomar. Isso que acontece com a gente chama de luta e fuga. E o cortisol tem uma forte influência nisso. Essa situação é uma situação estressante para o nosso corpo. O nosso corpo não está habituado com um cachorro correndo atrás da gente, né? Ele não está acostumado com isso, um cachorro querendo morder a gente. Nosso corpo está treinado ou habituado com uma situação equilibrada, sem nenhuma forte influência. Isso. Imagina como você vai brigar com alguém, que não é o certo, mas você vai brigar com alguém. Isso ocasiona, no caso, um ganho de força, um ganho de reflexo, um ganho de energia, também associado à questão de luta e fuga. Esses dois exemplos que eu dei têm muito a ver com a questão do estresse. Nesse momento, o corpo entra em estresse, o sistema nervoso central é estimulado a produzir energia. Ele vai produzir energia, o sistema nervoso central? Não, mas ele vai recrutar hormônios. Mas aonde entra o cortisol nisso? Lembra, a gente foi estressado. Nosso sistema nervoso central entendeu a ideia do seguinte: precisamos de energia. Vamos pegar energia. Ele então vai um estímulo lá na adrenal, a adrenal secreta cortisol, já secreta antes, mas vai secretar um pouco mais e com isso o nosso corpo passa a produzir mais cortisol. O cortisol ele vai agir no nosso tecido adiposo, no nosso corpo em geral, tecido adiposo, proteína, fazendo com que a gente libere glicose no sangue. Ou seja, ele é um hormônio catabólico proteico, e vai agir também sobre as gorduras. Então ele vai quebrar as proteínas, vai pegar essas proteínas, né, que está no músculo, tudo mais, transformar em aminoácido, depois transformar em glicose para deixar a corrente sanguínea plenamente cheia de glicose. Porque essa glicose vai ser utilizada como energia. Beleza? Deu para entender? Então gera um catabolismo proteico. Também vai pegar gorduras também, mas vai pegar proteína, o que não é interessante do músculo, né? E com isso a nossa glicose aumenta, é um hormônio hiperglicemiante, ok? Aumentando a glicose no sangue, a gente vai utilizar essa glicose para energia, mas, contudo, porém, a gente não vai utilizar toda essa glicose. E o que acontece com o excesso de glicose no sangue? Vai ser transformado em quê? Gordura.
Ou seja, temos dois pontos aqui muito importantes. O estímulo ao cortisol exacerbado quebra as proteínas, é um hormônio catabólico proteico. Se for excessivamente, né, estimulado esse cortisol, ele é catabólico proteico e inclusive ele é também formador, auxilia a produção de gorduras, ou seja, aquela pessoa que quer perder gordura, se vive estressada, vai ter sérias dificuldades em perder gordura. E por que eu estou dizendo isso? Ah, mas tu falou que o cortisol ele também gera também a quebra de gordura e tudo mais. No começo sim, pessoal. No começo, a princípio sim, mas à medida que essa glicose vai para o sangue e não é utilizada, vai fazer o que com isso depois? Vai virar gordura, ok? Então, pessoal, é extremamente necessário que a gente tome cuidado com a questão do estresse. É um mal que vem assolando cada vez mais a população. Ou seja, tome cuidado com perder a compostura ou ficar chateado por alguma situação que aconteceu, ou até mesmo a privação de sono também está associado ao aumento nos níveis de cortisol no sangue e com isso desempenhando todas essas funções que eu falei aqui anteriormente. E isso eu vou falar em outro vídeo. Então, cuide da questão do seu estresse. Evite se estressar por coisas que são desnecessárias. Isso tem forte influência na questão dos seus ganhos, seja de perda de gordura ou ganho de massa magra. Porque, como a gente viu, ele é um hormônio que auxilia ou facilita a questão de quebra proteica e também estimula a formação de novos focos, vamos dizer assim, focos de gordura no corpo. Ele facilita a formação de gordura. Então, vamos tomar cuidado com a questão do estresse na nossa vida, evitando se estressar por coisa à toa, coisa pequena, beleza? E um outro efeito também que tem muita influência é imunológico. O cortisol, ele acaba estimulando o nosso corpo a ficar imunossuprimido transitoriamente. O que eu quero dizer com isso? Você já teve, por exemplo, uma herpes labial depois de um dia totalmente chateado ou depois de alguns dias que você se estressou? Aquela herpes ali incomodando, ardendo, bem depois daquele momento que você se estressou? Você já teve uma infecção após um período estressante, por exemplo? Já teve? Pois é, isso tudo é explicado pela questão do cortisol elevado. O cortisol elevado ele acaba imunodeprimindo o corpo transitoriamente. E por que o cortisol faz isso? O cortisol faz isso com o intuito de que o nosso corpo não gere inflamação no momento de luta e fuga. Pensa só uma coisa comigo. Se o nosso corpo gera uma inflamação durante o período de luta e fuga, ou seja, que você precisa daquela ação para sobreviver e tudo mais, se gerar uma inflamação no corpo em qualquer momento desse período, você vai sentir dor. Sentindo dor, a sua performance cai. Ou seja, é interessante que o corpo evite qualquer tipo de dor. Ou seja, ele imunodeprime o corpo. Dá para entender? Imunodeprimindo o corpo, a inflamação cessa. E com isso, você não sente dor. Mas isso, essa questão de diminuir a inflamação e tudo mais, acaba também gerando outra consequência. Ele imunodeprime a questão das defesas imunológicas do hospedeiro. E com isso você não consegue combater uma infecção que apareça, mesmo que seja algo tão simples como um herpes. E uma outra coisa interessante, essa imunossupressão, ela não só afeta o nosso sistema imunológico, mas também afeta na questão de a gente querer ganhar massa muscular. Por quê? Pensa comigo, quando a gente está treinando, a gente treina de tal forma que a gente lesa as fibras musculares. Gera uma inflamação. Se a gente tiver com cortisol alto, o que acontece? Ele vai imunodeprimir as células reparadoras, células de defesa, nutrientes e tudo mais, que vão até o músculo, não terão tanto efeito assim para gerar regeneração. Porque a inflamação não só consiste na defesa, mas também na regeneração daquele tecido. Ou seja, a imunodepressão transitória causada por um cortisol prejudica também o ganho de massa magra. Por quê? Porque a inflamação que está ali, que era para estar ali, não vai estar. Não vai vir células para ir ali reparar, porque o sistema está imunodeprimido devido ao cortisol. Ou seja, dá para você notar que tem forte influência sobre todo o eixo, seja ganho de gordura, seja perda de proteínas musculares, seja na questão imunológica, você pegando doenças que não era para estar pegando,
seja na questão de ganho de hipertrofia por conta do cortisol, que dificulta essa inflamação necessária para gerar um aumento de massa magra. Dá para entender a influência que o cortisol tem em todo esse eixo? Portanto, pessoal, cuide da questão do estresse. Evite o estresse na sua vida. Eu sei que é muito difícil eu falar isso, porque às vezes acontecem situações que saem do nosso controle. Mas evite o máximo se estressar por coisas à toa. Beleza, pessoal? Essa foi a dica de hoje. Se vocês gostaram, deixa aí o joinha, compartilha, curta, comente. Fala, manda para os seus amigos que são estressados esse vídeo aí, que eles deixem um pouco de ser estressados. E siga a gente lá no Instagram também. Valeu, falou, fui!